nosso ponto de partida é a contribuição do Monsenhor Redovino Guizzardo ao primeiro Congresso de Espiritualidade Scalabriniana, em 1996. Tratava-se, então, de descrever a espiritualidade dos escalabrinianos na América do Sul, desde os primórdios da congregação até a véspera da beatificação. Afirmava então Rizzardo: a espiritualidade scalabriniana se apresenta como uma das mais belas e atraentes entre as que existem na Igreja. Referia-se certamente à necessidade de prover a assistência social e espiritual de tantos imigrados europeus nas terras da América do Sul, bem como a solicitude de Scalabrini com esses verdadeiros desenraizados. No atual Congresso, ao invés, levamos em consideração o período que se estende da beatificação do fundador, 1997, até a sua canonização, 2022. O fio condutor dos parágrafos que se seguem pode ser formulado em forma de pergunta: de que maneira evoluiu a espiritualidade scalabriniana durante os últimos séculos, quarto de século, nos países sul-americanos? O texto é dividido em 3 partes, que vou falar. Primeiro, a devoção de Maria e a espiritualidade scalabriniana. Segundo, a emergência do fundador como intercessor. E terceiro, o contributo de nossa Assembleia Regional. Maria e a piedade e a espiritualidade scalabriniana. A devoção popular à Virgem Maria tem profundas raízes nos países da América do Sul. Não é à toa que denominamos região Nossa Senhora Mãe dos Migrantes. Tais raízes se consolidam desde os tempos mais remotos. La Virgen de Guadalupe, padroeira de México e América Latina, aparece ao indígena Diego ainda no século XVI, em dezembro de 1531. Com o decorrer dos séculos e a chegada de novos povos, em cada país se formava e cunhava um nome próprio para a devoção à Mãe de Jesus e da Igreja, recorrendo a ela como padroeira. 2 aspectos dessa piedade mariana chamam a atenção, seja em relação à figura de Scalabrini, seja em relação aos seus seguidores. De um lado, é notória a presença de Maria na espiritualidade do bispo de Piacenza. Como mãe dos pobres e aflitos, será, com maior razão, mãe dos migrantes sazonais, dos que aos milhões deixam seus países, desses órfãos que de outro lado do mar escreviam que viviam como animais. Depois de todos os migrantes, refugiados, marítimos, expatriados, mãe dos que perambulam pelas estradas de todo o mundo. Do outro lado, a busca pela intercessão de Maria, se já era marcante na história deste subcontinente, ganha um novo colorido entre os devotos de Scalabrini nos 25 anos que transcorrem desde a beatificação até a canonização. O grande apreço de Scalabrini para com a mãe do Salvador passa a representar um motivo a mais para ter em Maria um refúgio, de modo particular para quem se encontra fora da pátria. A devoção do fundador
reforça a piedade mariana dos fiéis, e esta, por sua vez, remete ao fundador. Depois, emergência de Scalabrini como intercessor. Nesse mesmo espaço de tempo, de 1997 a 2022, vemos emergir com progressivo ardor a devoção ao bem-aventurado João Batista Scalabrini. O fulgor da beatificação irradia nova luz sobre a figura histórica do fundador. Aqui não podemos esquecer a grande contribuição do movimento leigo scalabriniano. Não poucos leigos e leigas, pela primeira vez, entravam em contato com Scalabrini. Este novo olhar, a exemplo da água que na fonte sempre é mais límpida, trouxe novo brilho ao carisma scalabriniano. Uma espécie de refundação do carisma, que iria sacudir não poucos missionários. Quem participou da beatificação trazia na bagagem novo vigor missionário. Os leigos, leigas, juntamente com alguns padres que os acompanhavam, multiplicaram por todo o subcontinente os grupos que irão formar o movimento leigo scalabriniano. Nas missões scalabrinianas, esse ânimo contagiante passa a exigir mais atenção à herança carismática de Scalabrini. Semelhantes grupos, organizados de forma local e regional, faziam questão de elaborar um calendário de reuniões, visitas e encontros. Junto com as antigas províncias, estabelece-se um ciclo formativo com cursos, seminários, simpósios. Disso resulta a evolução de uma renovada espiritualidade scalabriniana. Em toda a área da região, constitui-se a rede do movimento leigo scalabriniano com a elaboração de um regimento. O despertar dos leigos para o carisma interpelou as províncias e a atual região, fazendo com que alguns missionários redescobrissem seu legado. Os leigos nos fizeram renovar o carisma, o que se deve ao forte impacto do primeiro amor. Tanto é verdade que, por mais paradoxal que pareça, as perguntas e desafios do carisma scalabriniano se levantam em primeira mão, não necessariamente a partir da memória do fundador, e sim a partir dos migrantes. Só num segundo momento recorrem ao testemunho de Scalabrini para explicar se nos primeiros tempos da congregação o caminho ia do fundador aos migrantes, nessa época o caminho vai dos migrantes ao fundador. Um pouco isso. Onde estava consolidada a presença scalabriniana, surgiram tríduos, novenas, romarias, ladainhas, canções, poesias, orações específicas ao fundador. Vale o mesmo para as celebrações ao redor do 1º de junho, a realização da Semana do Migrante. Lado a lado com as fórmulas devocionais, confeccionaram-se cartazes, folhetos, trípticos, artigos em periódicos locais e regionais. A reflexão em torno da figura e carisma de Scalabrini se aprofundou de forma progressiva. Fez-se mais visível a sensibilidade e solidariedade para com o drama dos migrantes, tanto no interior da igreja quanto perante o governo e a sociedade civil. Não poucas conferências
passaram a falar da pastoral dos migrantes. Por conta disso, os missionários escalabrinianos ampliaram sua presença nos organismos eclesiais nessa região da congregação. Scalabrini se introduziu no interior de numerosas famílias, das comunidades, das paróquias, das igrejas, igrejas locais, conferências. Em alguns lugares, o entusiasmo por Scalabrini acabou por despertar os religiosos para o fato de serem scalabrinianos. O resultado da Assembleia. Na última Assembleia Regional, realizada em São Paulo, os co-irmãos foram convidados a contribuir para com a reflexão em vista deste congresso. Tenho a alegria de recolher aqui os pontos principais que emergiram do trabalho de grupo. Primeiramente, a palavra acolhida reflete não a definição de um conceito, e sim uma prática concreta do acolhimento como uma atitude dinâmica frente à crescente mobilidade humana. Abertura à variedade de grupos, povos, culturas e valores. Encontro, escuta, intercâmbio. Trata-se do núcleo vital da pastoral dos migrantes, a comunhão na diversidade. Como resgatar a devoção popular dos diversos povos e nações? Perguntava-se na Assembleia. Expressões culturais e religiosas, artísticas, festa do padroeiro e comemorações pátrias, valores próprios a cada país. Descobrir e valorizar a memória religiosa dos migrantes, junto com sua trajetória histórico-cultural. O migrante surpreende com a atitude de abandono nas mãos da providência divina. Por mais desprovido que se encontre, ouvimos repetir: Deus nos acompanha e nos guia. Na bagagem dos migrantes não falta a esperança num futuro promissor, como mola que move seu vai e vem. Essa atitude de confiança, não obstante as adversidades, contém uma mística que pode inebriar a própria pastoral dos migrantes e seus agentes. O conceito de providência divina, de outro lado, remete ao próprio fundador. A fronteira como lugar teológico de espiritualidade, aumento das tensões na fronteira territorial geográfica constitui, nesses dias, um sinal dos tempos. Com as restrições da migração legal, cresce a pressão sobre os complexos fronteiriços. Em nossa área, Cúcuta, Panamá, norte de Chile e assim por diante. Terreno ambíguo de muros reais e virtuais, obstáculos de todo tipo, preconceito, discriminação, xenofobia. Mas a fronteira é também trampolim para desenvolver a criatividade e as potencialidades dos migrantes. A travessia contém lições próprias. Migração como tragédia, com seus mercadores de carne humana, dizia Scalabrini, mas, ao mesmo tempo, como meio para os desígnios do projeto de Deus, dizia também Scalabrini. Praticamente vivemos um encontro diário com os 1000 rostos do outro, como destaque para os corredores migratórios e as metrópoles. Uma vez mais, renova-se e ressignifica-se o carisma e a missão do fundador. Os novos missionários scalabinianos, por um lado, e o ardor do movimento leigo scalabiniano, por outro, segue nos interpelando.
Não será exagero dizer que Scalabrini, avant la lettre, avant la carte, personalizava, de alguma forma, a Igreja em saída do Papa Francisco. O rosto da congregação e das migrações levam-nos a efetuar um salto de qualidade da multiculturalidade para a interculturalidade. Não basta a coexistência e a convivência pacíficas. Como avançar para o desafio de chegar a um saudável confronto, diálogo, depuração e purificação das culturas que são chamadas a viver juntas. O desafio de sensibilizar a Igreja e a sociedade para o drama das migrações, dioceses, paróquias, conferências episcopais e outras igrejas, movimentos sociais, organizações populares, instâncias governamentais, associações da sociedade civil, desenvolver uma mística comum seguindo os próprios migrantes. Dispõe-se a marchar. Ao se colocar diante dos desafios da estrada, um migrante faz avançar a própria história. Um migrante nunca é apenas uma vítima passiva dos ventos da economia e do capital. De forma consciente ou inconsciente, ele se torna profeta, artífice e protagonista de novos tempos. Ao romper fronteiras, um migrante rompe grilhões e aponta horizontes. Obrigado.